Por exemplo, eu sou apaixonado por Pitbull. Pitbull, pra mim, é uma das melhores raças. É uma raça maravilhosa. Mas não tem que proibir Pitbull, não? Não. As pessoas falam pra proibir Pitbull. Muita gente fala. Não. Pitbull é uma das melhores raças que nós podemos ter. Mas o Pitbull, ele tem um defeito. Não é legal que tenha outros animais além do Pitbull. Ele tem esse defeito. Agora, o que a gente vê de acidente e tudo mais é culpa de quem não soube criar. Falando da raça, é uma das melhores raças que nós temos. Quantos que eu vou ter? Tirando o Pitbull, que tem essa particularidade, você precisa ver não só o espaço físico, claro, o espaço físico conta, mas o objetivo. Por exemplo, Border Collie, se você trabalha com esses Border Collies num pastoreio, você pode ter 5, tranquilamente. No Brasil é proibido, mas se você vai lá pra fora e vai caçar, você pode ter mais de um pointer, você pode ter uns 3, 4 pointer também, tá tudo certo. A mesma coisa vale pros Dutch, porque os cães, eles vão ter, né, vão montar também a sua matilha, a sua... Mas é muito importante ter cães da mesma raça. Não necessariamente. A vantagem é previsibilidade. Mas não. Eles convivem muito bem. Você pode ter cães de baixa atividade física com cães de alta atividade física. Isso não depende. Agora, tem que entender a necessidade de cada um. Então, não adianta você colocar um cão de alta atividade física com um animal de baixa atividade física, porque a conta não fecha. Um vai ser preguiçoso e sedentário e o outro vai querer interagir. Você pode até ter briga porque um tá tentando o outro. Mas não. Aí sim, aí a gente tem que entender. Se eu tenho um animal pequeno, como eu dei o exemplo do Fox Paulistinha, mas quanto de espaço ele precisa ter? Aí essa questão do espaço vai variar pensando nessa necessidade. Que o vira-lata não nos permite ter essa previsibilidade. Então... E uma pergunta muito... Mas eu já peguei briga feia de 2 animais que nunca tinham brigado. E aí, naquele dia, a família viajou, deixou eles em casa a primeira vez. E... a coisa foi feia. Entendi. Então, eles estavam tentando frisar ali quem é seu alvo. Foi exatamente isso. Eram 2 fêmeas. Uma com 6 ou 7 anos de idade, a outra com 3. Então tava bem na fase onde a 3 estava ali no auge da energia dela, e a outra com 6, 7 já estava na hora de deixar o posto de ser alfa. E era uma pitbull e uma labradora. Quem que era a pitbull, quem era a labradora? A pitbull tá viva. Entendi. É só isso. Só isso que tem que dizer. É complicado. E de novo, algo poderia ter sido evitado. Porque já tinha noção que era. Não, nunca tinham brigado. O problema era exatamente esse, é aquele negócio. É uma raça. Eu sou apaixonado. Eu teria dentro da minha casa com meus filhos. O problema do pitbull é que ele tem que ser um animal de preferência que viva sozinho, só ele. Aí não vai ter acidente, porque eles podem entrar num frenesi meio louco. Eles são tranquilos com... Inclusive, isso é uma coisa muito legal, que agora, pra mim, é uma preocupação. Crianças. Pitbull e criança? Agora, por exemplo, a gente tem uma coisa muito legal. A gente tem gatos com minha filha. Uhum. E eles estão tentando interagir com ela e ela pega o rabo dos gatos e é muito difícil. Eu vejo que eles têm uma paciência muito legal. Eles percebem. Eles têm uma paciência muito legal, porque se eu fizer isso, eu sou arreado. Claro. Já teria sido arreado há muito tempo. Eles sabem que é filhote. Sabe que é filhote, isso é muito legal. E eu não sei como que é com cachorro, porque eu nunca tive a oportunidade de ver essa relação. Mas se quiser explicar pra gente como que funciona e tal... Olha, é a mesma coisa. Os cães, de modo geral, eles percebem que é filhote, percebem ali. Tem que estar atento num primeiro momento de como é a resposta desse cão. O corpo deles mostra que eles estão confortáveis ou não. Nunca tive o desprazer de ver acidente. Nunca vi, muito pelo contrário. Eu já vi a criança machucar o cachorro e o cachorro não revidar, principalmente fêmeas. Mas existem animais que podem ter o instinto predatório.
Então, a apresentação, ela precisa ser próxima. Você tem que tomar alguns cuidados. Mas, assim, não é nada demais. E falando do Pitbull, Pitbull, se você pega a origem da raça, ele era considerado um cão babá. É um cão maravilhoso, maravilhoso. Defensivo ao extremo, assim. É um animal que protege a família. É por isso que eu sou apaixonado. Eu já atendi muito pitbull, assim, que eu literalmente colocaria a cabeça dentro da boca dele e não ia ser arranhado. E tem outras raças que eu prefiro não pôr nem o dedo. Inclusive, vamos botar a raça na mesa. Eu queria perguntar um pouquinho sobre a raça que eu mais tive experiências ruins. Eu tive péssimas experiências com essa raça. Eu peço perdão a todos que estão aí. E não é o seu caso, que você é um cara legal, que você cuidou bem e tal. Mas o Chow Chow é um bicho que eu tive... O Chow Chow é um bicho que, se eu pudesse, eu não atenderia. Né? Me jogou no fogo, beleza. É porque, cara, eu tive vários momentos difíceis com o Chow Chow. O problema do Chow Chow é o seguinte. Vamos na origem da raça. Ele é um cão de guarda. Então, ele não é um cão de companhia. Ele é bonitinho, parece um ursinho, mas ele é um animal de grande porte e ele não é um animal de companhia. Ele é um animal de guarda. Então, é como comparar um Chow Chow com um fila. Você não acha que o fila vai ser... existem exceções. Eu não estou falando de exceção. Então, não é o tipo do animal que você espera que ele seja um animal gentil, né? E o Chow Chow, especificamente, e é só dar um Google que você vai ver o tanto de acidente que tem de Chow Chow com qualquer membro da família, inclusive criança. O Chow Chow, ele é um animal insubordinado. Não que ele seja agressivo, ele é insubordinado. Ele não vai bem com hierarquia. É a hora que a gente tem acidentes. E ele não avisa que vai morder, ele morde. E aí eu tô falando de um animal de 20, 25 quilos que tá te agredindo. O estrago vai ser grande. Eu já atendi Chow Chow muito dócil, muito, mas pra mim aquilo era um ET, aquilo não era um Chow Chow, porque não é o comportamento padrão que eu espero do Chow Chow. Então, assim, é uma raça que eu realmente... É o extremo oposto. Todo mundo fala mal do Pitbull e eu sou apaixonado pelo Pitbull. E eu não falo da mesma forma do Chow Chow, porque eu não atendo, mesmo se ele seja manso, eu não atendo sem focinheira. Não atendo. É uma questão de autopreservação. Inclusive, isso é uma coisa muito difícil, né? Porque eu vejo que muita gente tem dificuldade em colocar focinheira nos animais. Porque confunde o temperamento do animal com a necessidade ou não da focinheira. E não se sabe que as coisas estão ligadas. Não estão ligadas. E isso é um problema, porque isso é falta de respeito com quem está em volta. E é um risco. Você passear com um animal com potencial de acidente. Pode ser um pitbull, que eu acabei de falar bem. Ou um Rottweiler, ou um Chow Chow, enfim. Aí você vai pra rua. Você tá passeando com o seu animal, você vai pra rua. Seu animal tem que estar de focinheira. Por quê? Às vezes ele pode assustar, ou ele pode enfesar, e a gente tem um acidente. E aí tem pessoas que não têm noção nenhuma e bom senso menos ainda, que passeiam, mesmo que seja com um labrador que não tem história. Mas mesmo assim, o labrador ainda tem muito acidente. Mas vamos fingir que não. Vamos fingir que o labrador e o golden não têm acidente. Aí você tá ali confiando que o seu pet é manso, e aí ele vai incomodar o cachorro de outra pessoa, que você não sabe como é que vai reagir. E, se tratando de cães, o seu que sempre foi manso pode simplesmente enfesar com o outro. Então, focinheira, principalmente para... Eu não diria que um golden precisa disso, mas animais que eu tenho uma boa potência de acidente têm que andar de focinheira. E os outros, que são raças teoricamente mais dóceis, não tem que andar solto. É uma questão de respeitar, inclusive, o espaço do coleguinha, né? Falta muito disso. Tem muito acidente evitável. E aí eu já vi vários casos da pessoa anda com um cachorro de alto potencial, como um Rottweiler. Acontece um acidente porque veio o cachorro de outra pessoa incomodar o seu Rottweiler. Então você tá no seu espaço. Beleza. O cachorro da outra pessoa veio incomodar e você tá no seu espaço. Beleza.
O seu cachorro só se defendeu. Até o momento, tá tudo certo. Mas a pessoa às vezes não tem controle sobre o próprio cachorro. E aí? E se não fosse o seu cachorro se defendendo de outro cachorro? Se fosse o seu cachorro agredindo uma pessoa? Você tem que ter controle sobre Uma coisa a que eu acho situação. que eu queria dizer uma coisa que é uma coisa que eu posso dizer porque eu sou leigo. Eu sei que tá errado, mas eu posso dizer. Pessoas muito pequenininhas, muito mirradinhas, não deviam ter Frágeis. cachorros de alta potência. Porque o cachorro, cara, tem várias vezes que eu saio na rua e eu vejo pessoas que são desproporcionais ao cachorro que elas estão segurando. E esse cara não tem como segurar esse cachorro. Mas eu vou te dizer, eu não... O seu raciocínio, ele tem sentido. Eu concordo, mas eu concordo parcialmente. Eu não acho que o problema seja o porte da pessoa. Ela tem que saber o que ela tá fazendo. Porque eu posso pegar um dog alemão, ou melhor, vou pegar o maior cachorro que eu atendi, um mastiff inglês. 105 quilos. 105 quilos. Eu tenho fotos dele, eu achei. A cabeça dele é o meu tórax. Literalmente. Eu vou te mostrar essa foto depois. Eu tenho 105 quilos, então o cachorro é do meu peso. Eu não vou conseguir segurar esse cachorro. Ah, então, Mavito, você foi no exagero, você foi no 105, tá bom. Vamos num pastor alemão de 40. Eu não vou conseguir segurar esse cachorro. Eu, com os meus 100 quilos, não vou conseguir segurar esse cachorro de 40. Ah, vamos... pode ser, então vamos diminuir isso. Um labrador de 25. Eu não vou conseguir segurar esse cachorro, porque é um animal que tem uma força, principalmente se estiver com ódio, que é absurda. Então, o problema não é o animal ter alto potencial. Mais importante do que você dar conta do cabo de guerra com um animal de alto potencial é você ter controle da situação. Então, quando você pega um país com uma legislação correta, como a França, qual cachorro você quer? Eu quero um Rottweiler. Beleza. Quantos metros quadrados tem sua casa? Tem 10. 10 não cabe. Então, vamos pegar outra raça. Não. Sua casa tem espaço suficiente para um Rottweiler. Maravilha. Você já fez curso de adestramento de Rottweiler? Não é curso de adestramento de cachorro. Curso de adestramento de Rottweiler. Fiz. Então você pode ter o Rottweiler. Entendi. Então é muito mais sobre isso. Porque, cara, não dá pra segurar. Não dá mesmo. Se você pega cães que vão derrubar javali, a força desses animais pra derrubar um javali... O javali é um absurdo de forte. Você tem um animal tão forte quanto um javali pra derrubar ele, você não vai ganhar na força. É impossível. E uma coisa que eu vejo muito... Eu queria perguntar a sua opinião. Eu vejo a legislação americana em relação a cães, ela é baseada na responsabilização da pessoa que está com o cão. Então, eles tratam como se eles são muito menos exigentes do que os europeus em relação aos cães. Só que você é responsabilizado como se você tivesse o dolo. Para eles, muitos estados não têm culpa, é só dolo. Então você quis matar alguém. Se o seu cão matar alguém, você quis matar aquela pessoa. Eu concordo. E por outro lado, tem a forma europeia de tratar, que é culpa, só que eles são muito mais rigorosos em relação ao trato. Qual você acredita que é um melhor modelo nesse sentido? Depende do contexto. Se você tem todos os parâmetros, então, seu animal, você tem controle sobre a situação, e a pessoa invadiu a sua casa, minha casa, minhas regras. Agora, se você não tem controle na situação, que é o que a gente vê no Brasil, muitas vezes seu animal foge da casa e acontece um acidente, você assumiu o risco. Então, eu acho que isso está muito mais a ver com o preparo da situação, porque eventualidades acontecem, mas é aquilo. Quais são previsíveis? Então, se a pessoa invadiu a sua casa, não invadisse. Você não ia ter se machucado. Sim. Agora, se o seu cachorro fugiu, pode ter sido na hora que você abriu o portão da sua casa para entrar com o carro. Seu cachorro fugiu naquele momento. Naquele momento ele poderia ter sido atropelado ou ele poderia ter agredido alguém.
Mas se você tivesse que implementar uma única legislação aqui no Brasil, ou a legislação que ela é de responsabilização individual, mas ela é mais permissiva, ou a legislação que relativiza um pouco essa noção, mas que obriga você a ter muito mais cuidados de forma preventiva, qual você tende a... Eu prefiro a europeia. É melhor você subordinar aquela pessoa a mais pré-condições antes e relativizar um pouco a condição após um eventual acidente. Porque se você segue todos os parâmetros, a chance de acidente é eventual. Então, tudo tá... Você fez o checklist, tá tudo batendo. E ainda assim acontecer um acidente, é uma eventualidade. Agora, se você não seguir o checklist, cara, você assumiu a responsabilidade. Não tem jeito. Agora, o que eu acho inaceitável é que o Brasil não tem nenhuma das duas legislações, e aí uma pessoa invade a sua casa, o seu cachorro faz a função dele de proteção da sua casa, e ainda assim você sofre as consequências. Aí eu já não concordo.